A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, irmã Viviane, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui em mais um podcast EBD em Síntese, classe de pré-adolescentes. Nós estamos aqui hoje para ajudar, né? Mas esse grupo de professores aí que nos acompanha, assim também como alunos, curiosos, pastores, pessoas que estão interessadas no ensino e tanto na dinamização do ensino da palavra, quanto na facilitação, né, do ensino da palavra, que as dicas pedagógicas e as dinâmicas, elas servem também não apenas para incrementar o ensino do professor, mas para facilitar a aprendizagem do aluno, não é isso? Irmã Viviane, seja bem-vinda mais uma vez. Paz do Senhor, irmã Eleide, paz do Senhor, queridos professores, estou muito feliz e grata por estar com vocês aqui, mais um podcast aqui trazendo as dicas pedagógicas para a faixa etária de pré-adolescente. É sempre um prazer e eu já agradeço. Amém. Nessa lição de hoje, nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus. A base bíblica desse tema, né, se encontra lá em Lucas, no capítulo 21, do verso 8 ao verso 12, e também o verso 19. A Bíblia de hoje, diz assim: eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Esse versículo se encontra lá no livro de Judas, no verso 18, porque Judas só tem um capítulo. Amém? Para os objetivos da lição, né, os objetivos da nossa lição de hoje, dizem assim: o primeiro objetivo diz compreender que Deus avisa seu povo sobre os grandes eventos, entender os sinais que antecedem o retorno de Cristo e saber que o Senhor revelou os sinais para que fiquemos vigilantes. É importante saber que o Senhor não faz nada importante sem demasiadamente importante, né? Sem que ele primeiro avise os seus servos, os profetas. E esses profetas que os alunos já sabem quem são, porque foram ensinados lá na primeira lição, né? Que são profetas, aliás, quem são os profetas, o que são as profecias, e também o que é o estudo da escatologia, foi ensinado lá na primeira lição, lá no vocabulário, no glossário da lição, né? Então, nós vamos hoje aprender, né, compreender um pouco a respeito do que é esse primeiro assunto, né, da escatologia, que são os sinais da volta de Jesus. Como é que a gente pode facilitar esse aprendizado, irmã Viviane? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, né? Vamos pensar que esse pré-adolescente ele está chegando após uma primeira lição cheio de dúvidas, cheio de curiosidades, porque a primeira lição ela vem impactando, né? Ela vem impactando e trazendo aquele movimento de aprendizado e de muita curiosidade para esse adolescente. Então, se ele teve uma boa aula, a primeira, ele entendeu que existem profecias que já foram cumpridas e profecias que já estão acontecendo, que já estão acontecendo nos dias atuais e apontando para aquele momento mais especial que é a vinda de Jesus, a segunda vinda, porque a primeira vinda ele veio para morrer por nós, né? E agora ele vai vir para quê? Para nos levar com ele, né? Vamos ser arrebatados. Então, com certeza, os pré-adolescentes eles vão chegar aí muito curiosos, trazendo mais perguntas, mais dúvidas, e a gente tem que filtrar, né? Porque a lição em si, ela vai falar os sinais da vinda de Jesus, porque a gente tem que ter foco e a gente, o tempo sempre vai ser curto. O pré-adolescente, ele vai estar sempre com vontade de aprender e o professor sempre com vontade de ensinar, mas precisa ter ali a atenção no que eu quero, né? Isso vale essa dica aí também de primeira mão para o professor, é sempre focar no tema da lição, o que está sendo proposto, qual é o objetivo da lição e evitar estar escorregando.
Então, para isso, eu trouxe aqui uma dinâmica que eu nomeei aqui como pare, observe e avise. Ela remete um pouco ao trabalho que é feito às vezes com farol, né? Algumas dinâmicas que já foram feitas com farol. É mais ou menos nessa proposta. Pare, observe e avise. Porém, eu tenho comigo que antes de qualquer coisa, a gente tem que sempre trazer o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. A gente tem que fortalecer esse prazer em nós, como também no pré-adolescente, que ele entenda que aqui tem um recurso, aqui é o rádio, aqui é a internet, aqui é a boca de Deus, é a boca da mãe, do pai, tudo tem aqui dentro, tudo tem dentro da palavra de Deus. E antes de iniciar a dinâmica, é interessante que o professor leia no livro de Mateus 24, o verso 4 e o 5, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem foi que disse? Jesus. Foi ele que disse: Cuidado para que ninguém vos engane. No verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, o próprio Jesus aqui no livro de Mateus, ele está trazendo chamando a atenção de todos para que pare, preste atenção, porque alguém vai vir, vai querer vir no meu lugar e vai dizer que sou eu. Mas como que você vai saber que sou eu de verdade? Então, a dinâmica ela vem dentro desse contexto da gente prestar atenção e fortalecer no pré-adolescente que ele esteja atento, porque a gente está vivendo nos indícios aí da vinda de Jesus. Como que quais os materiais que eu trouxe aqui que vai ajudar além da palavra de Deus, né, da Bíblia, eu trouxe materiais aqui que todo pré-adolescente ele gosta e ele tem, e às vezes o professor não tem, mas aí a gente compra para ter, que também não é tão caro. E a gente pode cortar, pode pintar, mas é muito interessante, são os post-its. Tenho certeza que todo mundo viu post-it colado em guarda-roupa de pré-adolescente, em Bíblia, sempre com um recadinho, todos têm. Todos têm. Fica aí até se o professor não tiver, pode pedir para eles trazer no dia seguinte, que eles vão trazer os post-it. E aqui nesse post-it eu coloquei, deu trabalho aqui escrever ao contrário, para que se leia, né? Pare, observe e avise, como pode ser também. Atenção, pare, preste atenção, observe o que está acontecendo agora, qual a verdade desse agora, observe o que está acontecendo agora e avise. Avise não é só você avisar o outro, é você avisar a si mesmo, a sua ação de prestar atenção nesse sinal e também de informar o outro. Então, a gente começa aqui com o recurso Bíblia, post-it. Eu gosto como eles gostam também, porque é colorido, né? E aí vai chamar atenção para a cor. Então, aqui, o primeiro, atenção, o professor vai descolar e vai grudar lá num quadro. Não sei se dá para vocês perceberem. Atenção, num quadro ou numa parede branca. Verdade, ou observe. O que está acontecendo hoje? Observe. Então, o professor vai grudar lá no quadro, observe. Não quer colar aqui, não quer colar, mas vocês estão entendendo. E no quadro, o professor vai colar a ação, ou avise. A dinâmica é essa. Então, três post-it, três post-it colado. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui a ordem. Atenção, verdade e ação, colado num quadro ou numa parede branca. O professor vai distribuir outros post-it para os alunos, três. Os três, ó. O professor distribui lá três, uma cor de cada para cada aluno. E ele é quem vai dizer no que eu devo prestar atenção, no que eu devo observar, o que é uma verdade que está acontecendo. E qual vai ser a minha ação para que eu esteja atento aos sinais da vinda de Jesus? Então, vou dar um exemplo aqui do que a gente precisa parar e prestar atenção. Em falsas promessas, vamos focar aqui, ó. Atenção nas falsas promessas, nas falsas profecias.
nas influências, os influentes, né, das redes sociais, que está enganando jovens, adolescentes, crianças, adultos. Quais outros sinais da vinda de Jesus? Guerras, horrores de guerras, lideranças, falsos líderes, falsos mestres, falsos professores, é verdade, terremotos, falsas ideias, ideologias, depressão. Isso é o que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza que eles vão trazer muito mais. Então, conforme eles forem escrevendo, eles vão grudando numa sequência, um abaixo do outro. Aí, quando a gente vem aqui na verdade, que é observe, quais são os sinais da vinda de Jesus, coisas que eu preciso observar, coisas relacionadas ao amor, ao respeito, à justiça, à Bíblia, o que que nos mostra onde Jesus está? Coisas boas da palavra de Deus, que são isso, os frutos do Espírito, a adoração, o louvor, a oração. E no que eu tenho que prestar atenção? O que é prestar atenção? Vigiar, orar, ler a Bíblia e avisar, informar, não ter só o cuidado consigo mesmo, né? E até dizer a eles, vocês não gostam de grupo? Então, no céu, a gente só vai entrar em grupo. Então, vamos ajudar, informar o nosso amigo da importância de estar atento aos sinais da vinda de Jesus. Então, essa é uma dica pedagógica. Eles aprendem tudo muito rápido, eles vão entender, é lúdico, é simples, e sempre voltar para a palavra, ler o versículo, trazer essa dinâmica, e aí não vai ter tempo de parar de refletir, né? Então fica aí essa minha sugestão, irmã Leide. Muito obrigada. Amém, amém. Uma dica como essa não tem como o aluno não aprender, né? E não há dificuldade para o professor ensinar, porque é uma dica assim, muito tranquila de executar, né? Uma orientação muito fácil, muito facilitada, né? Não é fácil porque nada é fácil. Facilita bastante a vida do professor, muito simples a execução, porque não precisa de recursos extraordinários, né? Apenas papel, caneta e boa vontade, né? E também, com o auxílio da palavra, não há dificuldade alguma em estabelecer aí o processo de ensino com essa dinâmica. A dica, né, que eu tenho também para agregar a essa lição, né, é bem semelhante à que a irmã Viviane trouxe, com uma pequena diferença, né? A nossa lição, ela vai trazer, né, são 3 pontos, são 3 aspectos, nos 3 aspectos diferentes, em que os sinais da vinda de Cristo, eles se revelam, né? Primeiro, na terra, na natureza. Segundo, também na vida humana, né? Na ação humana, e também na nossa vida religiosa, na igreja, né? Onde é que estão aí as, esses sinais da vida de Cristo, né? Vai se apresentar no mundo, na natureza, na vida religiosa e na vida humana, na sua vida moral e social, né? E aí o professor pode estabelecer também esse mesmo critério de separar, né, esses pontos que são cruciais da lição, e ao invés de trazer aí, a única diferença vai ser essa, ao invés de ele trazer palavras, ele traz imagens acerca destes sinais, os sinais na natureza, né? Como é que a vinda de Cristo está se mostrando na natureza? E aí nós temos vários sinais, né? Várias catástrofes naturais acontecendo aí de forma avassaladora no mundo. E aqui no Brasil nós temos uma, né, que é simbólica, a queimada na Amazônia nunca se queimou, a Amazônia nunca queimou tanto, né, como tem queimado nos últimos anos. Nós sabemos que tem aí uma parte de responsabilização da administração pública, mas nós
crentes em Cristo, nós entendemos que essas mudanças no clima, na natureza, elas são um reflexo da vinda de Cristo, são o cumprimento da palavra de Deus na natureza, nos mostrando que Jesus está às portas, né? Os sinais na vida social e moral do homem. Como é que isso tem se revelado nesses últimos dias? A violência entre pais e filhos, a falta de respeito, de amor, de humanidade, de solidariedade. Então, todos esses sinais, ao invés de serem escritos, o professor pode trazer em imagens para facilitar essa apropriação a respeito do aluno, porque os símbolos, né, as conexões, elas estão em toda parte, e muitas vezes ela não vem de forma explícita em uma palavra, às vezes vem uma forma de ação implicitamente, e nós precisamos fazer com que esses alunos sejam capazes de ler não apenas a palavra, mas também toda a simbologia, inclusive a simbologia da ação humana. Aí, por isso, então, a orientação, né, a respeito de imagens e não de palavras. E na vida religiosa, como é que a palavra tem se cumprido? Como é que a vinda de Cristo se revela na vida religiosa? A irmã falou muito bem dos falsos mestres, dos falsos professores, a fé superficial, né? E aí como é que se mostra uma fé superficial para o aluno, para que ele consiga ver a leitura da imagem, né? Acerca de alguém que está fingindo uma fé. A apostasia, tudo isso faz parte da, da, da expressão, da revelação da palavra e da expressão da vinda de Cristo, esses sinais na igreja. Então, eu acredito que essas duas formas de ensinar serão bastante produtivas para o professor, o aluno sairá bem alicerçado dessa aula, ele realmente vai sair da aula aprendendo a reconhecer os sinais da vinda de Cristo, né, que estão se revelando para nós no mundo nos dias de hoje. Amém? Amém. Amém, Marilei. A irmã Viviane está com a palavra final. Eita, Glória. Quase a final, antes da final. Eu quero só, assim, complementar, né? Eu tenho sempre um cuidado, porque a gente que é da área da educação, às vezes se valoriza muito, é para ser valorizado muito conteúdo de ensino, Isso, mas muitos professores não se preocupam com a metodologia. Como que vai levar isso? Como que vai levar esse aprendizado? E às vezes ele está preocupado com aquele tempo, com aquela lição que é enorme, que não é o caso da EBD, né? A EBD é até bem sim, singela e bem fácil de compreender, mas é sobre a importância, e é por isso que a gente está aqui trazendo, porque é muito importante ter algo para ser apresentado para esse aluno, que não importa a idade, porque há o aprendizado que vem a partir da escuta, da visão, aí quando a senhora falou aí das imagens, e às vezes a gente não se preocupa, não vou levar qualquer coisa, vai ser de qualquer maneira, não, não, leve alguma coisa, uma pipoca, uma caneta. Só isso aqui, ó, já prende a atenção do aluno e ele volta o olhar dele para cá, porque o mundo ele está muito visual. E aí, às vezes o professor hoje ele não precisa nem se preocupar em estar imprimindo, né, as imagens, como a senhora estava dizendo. A maioria deles, inclusive, já carrega um celular para EBD, não é assim? Às exato. vezes o professor tem que pegar, tirar da mão do aluno, porque ele está lá com o celular na mão. Por quê? O que que chama mais a atenção desse aluno? É a imagem, é o visual. Isso, Então, daí a importância que a gente está aqui justamente para aprender também, né? Porque a gente vai trocando, a gente vai aprendendo como é importante uma dica pedagógica, uma estratégia, por mais simples que ela seja, para chamar atenção. E quando a gente fala de imagens e de dica, a gente está falando dos sinais. Olha, Jesus está vindo e tem um sinal que ele vai mostrar. E aí, como que eu percebo esse sinal num mundo cheio de sinais, num mundo cheio de visuais, né? E aí a gente tem esse cuidado
E é sobre isso. E quanto mais a gente falar, mais a gente pensa e fala e fala. E temos que estar assim, atentos, de fato, aos sinais da vinda de Jesus. E eu não vou terminar, irmã Elisa, a senhora que termina. Já agradeço novamente. Muito obrigada. Amém, amém. É extremamente importante, irmã Viviane, o que você falou agora, porque quando a gente fala, né, falando de imagens, nós precisamos também nos acautelar com as imagens que vamos levar. Precisamos, né, fazer essa leitura prévia acerca das imagens, mais uma vez, para não trazer choque, terror para a vida desse aluno. Então, o professor de pré-adolescente ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo e à sua orientação para que esses alunos estejam bem alicerçados, mas não aterrorizados acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, vamos ter cuidado com as imagens que vamos levar, porque os sinais estão aí, eles são terríveis, né? E são, em algumas situações até traumatizantes. Então, vamos ter muito cuidado, muita cautela na hora de levar essas imagens para a nossa sala de aula, apesar de que elas são extremamente importantes. Porque, às vezes, o aluno ele tem uma certa dificuldade, ele é um aluno que tem um déficit de aprendizagem, por exemplo, ele tem dificuldade de fazer uma leitura de uma palavra, mas ele não vai ter dificuldade de fazer a leitura de uma imagem. Então, mas vamos fazer isso com toda cautela e com todo o zelo necessário, principalmente para essa faixa etária. Amém? Então, mais uma vez, a nossa aula chegou ao fim, né? Porque é muito bom e a gente vai falando e falando e as coisas vão brotando, mas é necessário terminar. Amém? E eu, mais uma vez, agradeço pela oportunidade, pela maravilhosa oportunidade de fazer parte desse grupo. Mais uma vez, eu agradeço a irmã Suene, ao pastor Reinaldo e a todos os professores que fazem o podcast EBD em síntese. Nós estamos aqui com muita satisfação e é muito bom, é sempre muito bom fazer essa aula em nome de Jesus, para que o reino de Deus seja cada vez mais edificado sobre essa terra. Amém? Pois mais uma vez, obrigada, irmã Viviane. Tchau, Amém. tchau. E até a próxima.